Estamos aqui iniciando mais uma conversa, um papo com um amigo e, principalmente, uma pessoa de referência, não só nacional, como internacional. Hoje eu dou boa noite, primeiro, dou boa noite a Agberto Guimarães. Só para o boa noite, depois nós vamos começar a nossa conversa. Boa noite, Edgar. Bom, obrigado pelo convite, obrigado e te parabenizo pela iniciativa, né? Eu acho que é uma boa forma de aproveitar esse tempo da pandemia, convidando os amigos para um papo, e um papo legal, porque todas as pessoas que você convidou, certamente passaram boas informações, né, contaram boas histórias, né, ou seja, o plantel que você convocou foi muito bom. Me sinto honrado com a participação aqui. E eu tenho uma característica, né, que eu falei desde o começo, eu sou o cara que usa o nepotismo, né, eu só coloquei meus amigos na história, então eu não tenho problema nenhum, não tenho nem vergonha de dizer isso. Eu vou falar com o Agberto Conceição Guimarães, que é nascido e vai fazer aniversário logo, ele é mais novo que eu, embora ele diga que não, que ele é mais velho, nascido em 18 de agosto, Agberto nasceu em Tucuruí, lá no Pará, e depois nós vamos falar sobre Tucuruí, que também, uma das coisas, Agberto, que eu vi, que essas lives têm me permitido, é pesquisar sobre lugares, sobre pessoas, coisas que eu não tinha conhecimento, também tem sido importante. E eu sempre começo, Agberto, falando sobre a questão do signo. Alguns acreditam, outros não. Agberto é leão, e o leão tem algumas características, que é uma pessoa carismática, é uma pessoa que tem charme e possui uma personalidade forte e decisiva, é uma pessoa flamejante, você veja que o termo que eu achei, flamejante, orgulhoso e sempre cheio de si. O leão adora gozar de um regime particular, sabe se afastar daqueles que o incomodam, ou seja, quando ele incomoda, ele sabe como se afastar. É um signo forte que sabe se impor e permanecer na liderança, e dentro dessas características é caloroso, é positivo, é muito criativo, e duas coisas que eu destaquei aqui, que é uma pessoa leal e íntegra. Tem todas as qualidades para ter sucesso, tanto pessoal como profissional. Seu brio natural e fluência verbal fazem com que, às vezes, ele só pareça um pouco muito autoritário. O leão é um lutador que quer ter sucesso e fará tudo a seu alcance para subir os degraus, mais um a um e com respeito às pessoas. É um signo tenaz que não suporta fracasso, é um ser que gosta de deixar a sua marca em tudo aquilo que ele toca, em tudo aquilo que lhe é pedido, em tudo aquilo que ele vai e toma como empreendimento. O leão ama a perfeição. O leão ama dar seu conselho, sua impressão, sua opinião e, por que não, comandar. É um signo que tem necessidade de reconhecimento antes de qualquer coisa. O leão quer com frequência que seu ponto de vista também seja considerado. Pode ser que algumas coisas coincidam, outras não. Tem muito a ver, tem pouco a ver com você? Eu acho que tá bem legal, cara. Eu nunca tinha ouvido, lido nada dessa natureza com relação ao meu signo. Eu não ligo muito para isso, né, Edgar? Você me conhece há muito tempo, sabe que eu sou um cara extremamente pragmático, não fico olhando muito para essas coisas, mas o que você acabou de ler aí retrata bem o que eu sou. Eu realmente gosto muito de fazer as coisas bem feitas. Quando eu gosto, eu digo que eu gosto, quando eu não gosto, eu também falo. Isso não tem me ajudado muito, tá certo? Porque num país como o nosso, você ser íntegro, manter, né, dar a sua opinião sincera sobre as coisas e tentar ser correto o tempo todo e primando pela qualidade das coisas que você faz, nem sempre é visto com bons olhos. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, olha, quem escreveu está de parabéns. Começamos bem, podia acabar uma live aqui, já está muito bom. Agora, isso aí tem me criado um problema, porque eu comecei fazendo algumas coisas de signo, e agora estou recebendo consultas por WhatsApp. Mas você não vai entrevistar ninguém do signo tal. Você pode ver o meu signo? Eu falei, peraí, eu não sou a Madame Zoraide, eu só estou lendo algumas coisas. Para a gente começar também, Agberto, vou mandar alguns abraços de pessoas que já entraram aqui, estão mandando um abraço. Vou falar aqui do General Décio Brasil, que tem nos prestigiado.
general que vai estar nos próximos dias com a gente, general sempre, todas as lives está presente, Maurício Pinzon, nosso amigo Pinzon lá da Colômbia, nos vendo lá. E agora já me mandou um recado que agora nos posts eu tenho que colocar o horário dos países ao qual eu tenho seguidores. Então, eu comecei a fazer um levantamento, aí vou ter que pôr hora 20h30 Brasil, 18h30 Colômbia, aí vai ter, vou aumentar. Muito e aí bom. do COB temos aí o André Matos, o Arthur Correia, Paulo Hernandes, o Moraes e Dani Pouzinho. Esse já passando por aqui. Muito bom. O Agberto é um atleta de atletismo, e nós vamos falar sobre a carreira dele também depois, sobre Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, mas eu queria, e ontem falando com a Sara, Agberto, a gente sempre vê os resultados finais e vê sempre como a pessoa tem como resultado, mas às vezes a gente não vê muito como é que a coisa começou. Então eu fui pesquisar aqui, o Agberto nasceu em Tucuruí, que é interior do Pará, uma cidade que foi fundada em 1779, era uma cidade muito pequena. Hoje ela é conhecida por abrigar uma usina hidrelétrica, mas essa usina hidrelétrica ela veio depois do período em que você nasceu. Eu vi que alguns historiadores falaram que era uma região que tinham indígenas açurinis, paracanãs e gaviões, que eram pessoas lá. Mas uma coisa que me chama a atenção, Agberto, que eu li, é que você, até os 13 anos, falava que você tinha pouca grana, tinha bastante comida, porque você tudo produzia e era produzido pela sua família e por você, que você buscava e pescava nos igarapés, e que você também tinha que carregar no lombo as barriquinhas de água. Então, diz que começou, esse futuro começou lá. Como é que foi essa história lá de Tucuruí, Gilberto? Você falou que tinha o quê? 2.000 pessoas? Hoje é mais ou menos. Hoje é uma estrutura maior, mas como é que você sai de Tucuruí? E aí, vou só acrescentar, outra coisa que me chamou a atenção, teu pai era fabricante de dentadura e você aprendeu ofício com ele? Não aprendi ofício com ele, não. Meu pai era protético, mas não aprendi ofício com ele, não. Deveria ter aprendido. Como é que foi essa questão lá de Tucuruí? Assim, eu nasci e me criei em Tucuruí. Saí de Tucuruí aos 13 anos, que era mais ou menos a idade que a garotada que continuava a estudar saía, porque a gente só tinha ali, digamos assim, o primário, né? Então, você tinha que fazer o ginasial e o secundário fora de Tucuruí. Ou ia para Cametá, ou ia para Belém, né? No meu caso, a gente acabou indo para Belém por um infortúnio, um acidente de percurso. Meu irmão mais velho era da aeronáutica, e numa missão que ele foi socorrer os índios, as mesmas coisas que acontecem até hoje, né? Invasão de terra, garimpeiros, enfim. E aí colocaram um bando de moleques num avião, um avião antigo, saíram no meio da tempestade rumo a Jacarecango, o avião caiu, morreu todo mundo, meu irmão junto. E nessa coisa, o papai se precipitou e, para resolver problemas relacionados à morte do meu irmão, pensão do meu irmão, essa coisa toda, que era da aeronáutica, ele acabou tirando a gente de Tucuruí e indo todo mundo para Belém. O que foi um erro estratégico, porque a gente não precisava fazer isso. A gente tinha conhecidos, tinha parentes em Belém, que o planejado era que eu e minha irmã mais velha saíssemos e fôssemos estudar em Belém, com meus pais em Tucuruí, provendo como todo mundo fazia naquela época, entendeu? Mas, assim, eu acho que a infância que eu vivi em Tucuruí, Edgar, eu não a trocaria por opção por absolutamente nada, né? Primeiro porque a gente vivia numa comunidade, como você bem descreveu, era uma comunidade pobre, mas era assim, a gente não passava aperto com absolutamente nada. Nós tínhamos tudo que nós precisávamos no quintal de casa, nós criávamos porco, galinha, pato, tinha árvores frutíferas, nós plantávamos os vegetais que a gente consumia no dia a dia, a minha mãe fazia bolo e pão, né, para a gente consumir, para vender, e a gente não precisava pagar ônibus e nem pagar escola.
né? Então, ou seja, a gente tinha o básico para sobreviver. E como você falou, o papai fazia lá as dentaduras dele e a gente conseguia sobreviver bem, né? Os rios que a gente tinha em volta de Tucuruí, o Rio Tocantins e mais os igarapés todos ali por perto, incluindo onde foi construída a barragem, eram pesqueiros espetaculares, né? Porque era tudo pesca né, nativa. A gente não pescava de rede, era pescar de linha. Então, quer dizer, você só pescava o que precisava para comer. Então, a gente tinha abundância de peixe. Então, ninguém passava fome, né? Então, você começa a passar por um aperto muito grande quando você deixa a tua casa própria, você deixa o teu quintal que te provém comida o tempo todo, você deixa uma comunidade onde as pessoas se ajudavam mutuamente e vai para a capital, onde você paga aluguel, paga transporte, paga comida, paga tudo, né? E aí realmente a vida se tornou uma vida bem, bem difícil. Mas aí também é o seguinte, de novo, acho que você é empurrado para as coisas, porque mesmo na minha descrença, eu acho que todos nós temos mais ou menos uma missão a cumprir. E essa coisa eu acho que está escrita antes mesmo da gente nascer, né? Porque não por acaso eu encontrei o atletismo, ou o atletismo me encontrou, né? Eu ia brincar contigo, falar, como é que você saiu de Tucuruí? Tucuruí, a gente fala agora de né, desmatamento, madeiras, essa coisa toda. Tucuruí era um lugar que era como se fosse o entreposto, né? Do sul do Pará para Belém. Então, ali, toda a castanha que vinha de Marabá e das cidades próximas, elas passavam por uma triagem em Tucuruí, e de lá elas seguiam para Belém. A madeira era a mesma coisa. A gente tinha, às vezes, no Rio Tocantins, ali onde a gente morava, assim, 1 quilômetro de toras de madeira dentro d'água, prontas para serem empurradas rio abaixo, no sentido de Belém, para serem beneficiados, e depois tomavam o rumo que tomavam, né? Então, assim, eu ia brincar contigo, não, foi uma tora que saiu, não uma daquelas toras de madeira boa, eu pulei em cima e fui embora. Mais ou menos isso, mas eu acho que, brincadeiras à parte, o processo de vida que eu tinha em Tucuruí me permitiu crescer livremente, né? As crianças brincavam e faziam atividades naturais o tempo todo. Né? Carregar água, como você falou, era uma necessidade, mas também era uma atividade que me permitia fazer um exercício né, sem treinador, que seguramente me deu um condicionamento físico natural, fazendo as atividades diárias que eu tinha que fazer, melhor do que grande parte das crianças que cresceram na capital, por exemplo, né? Então, então é o seguinte, então isso tudo te ajuda, né? Eu acho que da mesma forma que os quenianos, entendeu? As pessoas que moram em lugares ou em países que têm menos interferência, né, da parte urbana, você consegue desenvolver o teu potencial atlético, se é que você o tem, com muito mais facilidade e muito mais naturalidade, né? Professor, eu tenho aqui, para a gente terminar a Tucuruí, eu queria falar sobre a questão de numa estrada de ferro, que eu li alguma coisa que me chamou muita atenção, que Ferro Tocantins. Ela levou, diz que 51 anos nesse processo. Ela recebe depois 51 anos depois que ela começou a ser construída, ela recebe a primeira locomotiva. Ela funciona 24 anos e para. Então, uma história, parece que o tempo também é mais calmo e mais tranquilo. Mas daí você, Gilberto, nesse período, que você fala de 13 anos, você viveu, lógico, Sim. E acho que tudo que a gente tem falado com as pessoas, eu falei com Ferreirinha, está aqui, mandando um abraço, a Lígia, a Sônia, Cerqueira Lima, lá de Tóquio, Leonor de Buenos Aires, Soninha, a Ferreirinha dizendo que você corria demais, Pedro também, Pedro Toledo, falando aqui sobre as tuas conquistas. Agora, nesse processo,
de você sair de Tucuruí e com essa formação de base, que, lógico, não adiantaria nada você ter feito essas suas atividades iniciais se você não tivesse alguma genética, algum dom natural para essa atividade. Como é que foi daí o teu início em Belém? Foi professor? Foi na escola? Como é que começa a carreira Guiberto como um iniciante de atleta? Escola, né, Edgar? Eu acho que você e eu, ou pelo menos grande parte dos atletas da nossa geração, devem a sua iniciação no esporte à escola, que era, obviamente, onde a gente conseguia ter uma oportunidade, né? Eu tive a minha oportunidade na escola técnica, e a minha ida para Belém também, ela foi uma ida, digamos assim, forçada por essa situação que eu relatei, mas ela também já era uma ida pré-concebida, porque a época que eu mudei para Belém, já existia o plano de construção da hidrelétrica, e obviamente que, né, era necessário muita mão de obra, né, e mão de obra de técnicos do nível médio. Então eu fui para Belém, fazer o ginásio, depois fazer o segundo grau, e fiz escola técnica federal. Então, quer dizer, pode não acreditar, mas eu sou formado em edificações. Né? Então, olha aí! Né? Eu posso ser o mestre de obras, entendeu? Então, que era o que grande parte dos garotos faziam. Os cursos mais concorridos que a gente tinha naquela época na escola técnica eram estradas, agrimensura e edificações, justamente por conta da barragem que demandava uma quantidade de mão de obra formada nessas áreas muito grande. Então, fui para lá para fazer isso. E, ao chegar na escola técnica, como todas as crianças, a gente tinha educação física obrigatória 3 vezes por semana, tá? E fazendo as minhas aulas de educação física, o meu professor falou: olha, Guiberto, corre muito bem, né? Pô, vai perder teu tempo aqui jogando futsal com a molecada, isso não leva a lugar nenhum, e tal. E ele era professor de futsal, né? Então eu vou te mandar para treinar com o Alberto. Eu nem sabia quem era o Alberto. O Alberto, né, que foi meu primeiro treinador, era o coordenador de Educação Física da Escola Técnica Federal e era professor da Universidade do Estado, né, de Educação Física, exatamente, a Universidade Estadual. Então, assim, e aí foram mais ou menos uns 2 ou 3 meses de negociação com o João, que era o meu professor de Educação Física, para que eu mudasse de turma e fosse me encontrar com o Alberto, né, para começar a fazer um teste para ver se eu tinha aptidão e tal, porque eu ficava fazendo a aula de educação física e dando volta, e dava volta, obviamente, em todo mundo, né? E aí, num belo dia, num sábado, ele falou: olha, Alberto, o Alberto está lá na sala de coordenação de educação física, eu vou te levar lá, eu vou te apresentar para ele. Eu fui lá e tal, fui meio a contragosto, fui lá conversar com o Alberto, né? E Alberto, vamos lá, vamos fazer uns testes contigo e tal, e depois a gente conversa, né? Tá bom. Eu fui lá, né? Fui dar umas voltas na pista, fiz um sprint lá de 50 metros, ele pediu para eu fazer alguns saltos de salto em distância, saltei lá do jeito que eu sabia, e todo mundo ficou muito impressionado, né? E eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, né? Porque eu nunca tinha praticado nenhum esporte, nada. Eu jogava futebol como todos os moleques jogavam, né? Era nadador, como a gente fala lá no interior, era nadador de igarapé. Então, se caía numa piscina, estica o pescoço para fora e sai nadando. Então, porque todo mundo aprende a nadar por sobrevivência, entendeu? Então, nunca pratiquei nenhum esporte, né? Não fiz nada formal, entendeu? Então, o atletismo me encontrou via a pessoa certa. O Alberto sempre foi um cara estudioso, né, um excelente treinador, já tinha alguns atletas de nível internacional. Nós tínhamos o Ronaldo Estevam Lobato, que era um grande velocista, um saltador de distância muito bom, que competia a nível nacional e sul-americano, foi para Jogos Pan-Americanos também. E aí eu brinquei contigo dizendo que o Ronaldo só teve uma infelicidade, né? Ele teve que competir contra o João do Pulo. Então, era uma covardia. Ficou mais difícil a tarefa. Bem mais difícil. Mas, assim, então o Alberto foi o meu mentor,
né? Foi ele que literalmente me pegou pelas mãos e me fez o atleta que eu fui. Né? Depois, muitos anos depois, em 83, é que eu passei a treinar com o Luiz Alberto de Oliveira. Né? Ou seja, eu tive dois Alberto de Oliveira na minha vida. O primeiro foi o professor Alberto, que era Alberto de Oliveira, e depois o Luiz Alberto de Oliveira. Né? Técnicos com filosofias bem diferentes, entendeu? Mas, assim, eu tive muita sorte porque o Alberto, além de ser um excelente treinador, ele era um excelente educador. Tá? E eu conheci o Alberto com você lá em Belém. Lembra que nós tivemos os jogos e ele foi te visitar e nós conversamos com ele. Uma pessoa, uma figura. Né? Mas mais ou menos isso que aconteceu. Né? E daí para frente foi história, porque um ano depois que eu comecei a praticar atletismo, eu já era o melhor atleta do Brasil, né? Correndo 800 metros, sabe, sem ter feito muita coisa. Então, eu acho que a minha infância, né, com o diferencial que eu nasci da parte fisiológica, me ajudaram muito. Mas eu acho que o ponto que define um atleta, Edgar, é a cabeça. Né? É você ter vontade de fazer e, obviamente, se submeter aos treinamentos e cumpri-los. Né, com determinação, aquela coisa toda. Não adianta você ter talento se você não tiver disposição mental para executar o trabalho que foi prescrito pelo treinador para você fazer. Então, quer dizer, todo grande atleta, ele é um grande atleta principalmente na cabeça. Depois, o resto vai acontecendo. Enfim, você define um atleta pela parte mental dele. Né? Você ganha e perde na cabeça. Basicamente é assim. Professor, eu tenho aqui 1 milhão de mensagens. Agora, eu nunca tive tanta mensagem live, então eu vou começar de cima para baixo. Rodrigo Garcia mandando um grande abraço diretamente lá da Suíça, dizendo que você foi o único cara a comandar a área de esportes, operações, instalações, Vila Olímpica com CPNs em uma única edição dos Jogos. O Biratã falou o seguinte, o Biratã, que é o presidente da Federação de Atletismo, o árbitro de partida, falou que você é melhor como atleta, como atletismo, como dirigente, do que como edificação. Ele prefere você na edificação. A Marcela Artese mandando um beijo também, chefe. A Soninha dizendo que isso é edificação construída do zero. E a Dani vibrou, né? Porque a Dani Pouzinho, arquiteta, disse, olha, está na minha área. Meu sonho era ser arquiteto, Edgar, porque eu era muito ruim para ser arquiteto, mas eu tenho uma frustração na vida que foi realmente não seguir a carreira técnica para fazer arquitetura, que era o que eu gostava, né? Eu não queria ser engenheiro, porque eu sou horrível com números, mas eu gostava de projetos. Eu sempre gostei muito de desenhar essas coisas todas, mas eu não fiz. Né? Quando eu fui para os Estados Unidos, o primeiro ano que eu falei, vou fazer arquitetura. Só que naquela época a gente não tinha AutoCAD, então você tinha que desenhar à mão. Para você poder, como bolsista nos Estados Unidos, você precisa ter uma nota acima de C. Né? Todo fim de semana eu tinha que competir pela universidade porque era o que me mantinha vivo lá nos Estados Unidos. Né? Então, eu comecei a atrasar nos meus trabalhos. Cara, eu detesto, né? Eu detesto chegar atrasado alguma coisa, eu detesto entregar qualquer coisa atrasada, sabe? Eu fico... se existe uma coisa que me incomoda muito, é atraso, em qualquer coisa. Eu sei pois disso. Né? Então, assim, e aí eu abandonei, né? Eu abandonei a edificações, mas eu tive um projeto de vida, quando eu mudei, que falou, eu quero ser dirigente esportivo, porque eu nem sabia também o que era. Então, eu vou fazer educação física. Né? E por aí eu fui. Então, assim, quando a gente vai falar daqui a pouco também de transição de carreira, eu acho que, talvez, de todos os ex-atletas, eu tenha sido o que premeditou, né, digamos assim, o meu pós... mas assim, porque eu fiz realmente de forma premeditada. Eu pensei em fazer, eu não, obviamente, não poderia, nem seria arrogante da minha parte dizer que eu não sabia que eu ia fazer o que eu fiz, não sabia, mas eu queria fazer alguma coisa parecida com o que eu vim fazendo. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito bacana também. Grasfira Antas, eu não conheço, mas Minha sogra.
Tua sogra? Ah, mas então, pelo texto aqui, competência, comprometimento, idealismo. Beth Lula mandando um beijo também lá lá de Portugal. Pô, essa live está internacional hoje. Agberto, lógico que temos Jogos Olímpicos de Moscou 80, mas o que aconteceu nesse período? Você sai do Tucuruí, você vai para Belém, você começa a treinar com o Alberto de Oliveira, que não era ainda o Luiz Alberto. E como é que é esse período que antecede os Jogos de Moscou? Olha, Edgar, a evolução que eu tive como atleta, ela foi muito rápida, como eu te falei. Eu comecei minha carreira de 74 para 75. Em 75, eu já era campeão brasileiro, já era o melhor atleta brasileiro, já tinha sido medalhista, fui medalhista de bronze no Campeonato Mundial Estudantil, que existia um Campeonato Mundial Estudantil naquela época, né, em Poitiers, onde você foi estudar. Né? Eu, assim, muito rapidamente, eu subi. Então, quer dizer, eu de um cara que nunca tinha saído de Tucuruí, só sabia, tinha viajado de Tucuruí e Belém, eu fui para Brasília, um mês depois eu estava viajando, eu tinha ido para a Europa, né? Nunca tinha viajado, a primeira vez que eu viajei de avião foi justamente para ir a Brasília para fazer a seletiva do Mundial Estudantil, antes de eu ser campeão de JEBs, né? E daí eu fui para a Alemanha e fui para a França, porque a gente fez um estágio, um período de aclimatação na Alemanha, em Bonn, antes de ir para Poitiers, e fui competir em Poitiers. Então, quer dizer, isso de 74 para 75. E nunca tinha praticado atletismo, né? E sempre correndo 800 metros. Então, eu acho que a coisa estava desenhada para eu fazer o que eu fiz. Então, compito em 75, em 76 eu bato o recorde brasileiro adulto, em 77 eu bato o recorde sul-americano com uma marca, né, espetacular, de 1,46, né, fora o Juan Torena de Cuba, que era recordista do Mundial aqui na América Latina, não tinha nem outro latino que tivesse corrido 1,46. E correndo 1,46, treinando, residindo em Belém, né, treinando em pista de terra, tá, Edgar? Não tinha pista sintética. Tá? Então, assim, quando nós decidimos, o Alberto decidiu que a gente deveria mudar do Brasil para treinar fora, o que ele fez? Ele transferiu os negócios dele, ele tinha uma academia junto com a esposa, fecharam as matrículas deles na universidade e pegaram 3 crianças pequenas. O filho mais velho do Alberto tinha 7 anos, ele tinha um filho de 2 para 3 anos, e resolveram fechar tudo isso para fazer mestrado e depois fazer doutorado nos Estados Unidos, para que pudesse me acompanhar no meu treinamento numa bolsa de estudo que eu tinha recebido de uma universidade americana. Eu recebi a oferta de 3 universidades. A gente acabou optando em ir para Provo, que do ponto de vista de clima não era o melhor, mas era melhor para a família do Alberto. Então, dizer, a gente fez ali um acordo, porque para a Califórnia, que era melhor para mim, porque era mais quente, não era bom para ele, porque era uma cidade, San Diego, o Los Angeles, principalmente Los Angeles, uma cidade muito grande, então ia ter muita distração, ia ser mais difícil para ele fazer uma adaptação com a família dele, ia ser mais caro para ele, porque ele pagava para estar lá. Então, quer dizer, isso é mais um investimento que o Alberto fez na minha carreira. Tá? Então, foi assim que a gente fez. Então, nós fomos visitar os Estados Unidos e essas universidades todas que eu citei em 78, e em 79 a gente mudou. Então, quer dizer, a partir de 79 eu já estava lá. Mas, assim, nunca treinei com americano ou com nenhum estrangeiro, sempre treinei com brasileiro. Todos os meus resultados foram alcançados com treinadores domésticos, né, de casa. Um paraense e depois o Luiz, paulista, que mudei de treinador também, porque eu já estava treinando à distância com o Alberto em 82 e 83, e não ia dar certo, né? Eu precisava realmente de alguém perto, resolvi me juntar ao Joaquim, levamos o Zequinha junto, e formamos um trio que treinou bem juntos, e os resultados saíram. Né? Os 3 atletas que o Alberto treinou, o único deles feito por ele era o Joaquim. Eu e o Zequinha, nós nos juntamos ao Luiz, e fizemos, acho que um dos grupos mais importantes do meio fundo mundial, treinando debaixo, né, das ordens, literalmente, do Luiz Alberto. Agora, deixa eu dizer aqui, ó, aproveitar que você está falando, vamos lá, braço é o que nunca não para.
O professor Carlos Cavalheiro, lá direto de San Diego, mandando um abraço. E tá brincando comigo, porque a Renata Barros mandou um WhatsApp para mim dizendo que eu estou muito sério aqui na live, que eu estou sempre brincando, parece que eu estou com medo do Agberto. Não é, é porque a história é séria. E o Cavaleiro já me deu uma sacaneada, porque eu sou barreirista, que eu contei outro dia que em 73, no primeiro Brasileiro Infanto Juvenil, lá na Universidade, na URCA, na Escola de Educação Física, eu era um dos 10 barreiristas do Brasil. Agora eu tenho culpa, que eu tenho resultados tão expressivos no atletismo brasileiro. E, Berto, e aí você chega nos Estados Unidos em 79 e logo a gente tem um período que, como você já colocou, e até lembrando do Luiz Alberto Oliveira, eu, enquanto diretor dos Jogos Escolares, tive o prazer de conviver com ele, porque ele foi aos Jogos Abertos, os Jogos Escolares brasileiros, estava nos Jogos Escolares, ainda buscando jovens atletas, talentos e pesquisando. E a gente conviveu um período, a gente vai falar também nossa parte profissional juntos, mas eu sempre tenho dito, esse início e essa pessoa que tem o olhar, que tem a visão, que tem a capacidade de doar, e tudo que você falou deles, é fundamental no início de qualquer atividade, não é? Sim, sim. Edgar, assim, eu acho que eu fui muito afortunado de ter trabalhado com os 2 treinadores que eu trabalhei. Como eu te falei, metodologias diferentes, o Alberto é muito mais conservador, né, um cara muito mais ligado à parte de fisiologia, e o Luiz, para mim, um dos maiores preparadores físicos que eu conheço. Né? Isso é fundamental para quem treina a prova que eu treinava, 800 metros, 1.500 metros. Tá? Mas fui muito afortunado em trabalhar com eles 2. Né? E eu diria o seguinte, infelizmente, né, mesmo nos dias de hoje, grande parte dos nossos atletas, e aqui eu estou falando exclusivamente do atletismo, mas tem outros esportes também, ainda são descobertos da forma que a gente está falando. Ou seja, você tem uma pessoa que é abnegada, né, que é um amante, literalmente, do esporte, e que faz questão de ir lá garimpar. Né? Ele garimpa, ele encontra aquela pedra, e ele vai lapidá-la, e depois ele também vai colocá-la no mercado. Por incrível que pareça. E começa tudo de novo. Tudo de novo. Então, quer dizer, eu acho que não é possível, né? Não é possível que um país tão grande quanto o Brasil, tão rico quanto o Brasil, rico de talentos, né, rico de possibilidade, de natureza, de absolutamente tudo, a gente continue ainda prospectando os nossos, grande parte dos nossos talentos, de forma amadora. Não amadora no sentido de quem ama o que faz, entendeu? Então, poxa, já era para a gente ter um trabalho só na área de detecção de talento, muito mais profissionalizado, né? Eu acho que algumas confederações têm isso, em geral as confederações estão buscando cada vez mais fazer isso, mas eu diria o seguinte, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu identifiquei foi justamente essa diferença, né? Os americanos começam a identificação do talento no último ano do aluno, quando ele vai entrar na high school. Ali eles começam a pesquisar, né? Porque até então as crianças praticam mais de um esporte. Elas começam a focar numa modalidade só a partir do momento que elas entram na high school. Porque na high school começa o processo de scouting das universidades, onde vão prospectar atletas para levar para as universidades. E como os estudos universitários nos Estados Unidos todos são pagos, ter uma bolsa, ganhar uma bolsa atlética, é uma economia de alguns milhares de dólares que os pais fazem. Então, quer dizer, quem tem potencial atlético começa a se dedicar. Atletismo, basquete, natação, voleibol, futebol americano, beisebol, sobretudo esses esportes, todos eles, quem tem, digamos assim, cacuete para ser atleta de verdade, começam a se dedicar exclusivamente a uma modalidade. E depois, na universidade, você tem um segmento da tua carreira que te permite, primeiro, treinar em condições excepcionais, porque as universidades te dão condições
né, como nenhum outro lugar. Você come bem, você tem fisioterapeuta, você tem uniforme, você compete todo fim de semana, né? Você pode competir com um adversário diferente, dependendo da região que você está, né? Porque lá você compete por conferências, ou seja, cada universidade pertence a uma conferência, do Oeste, do Leste, do Sul, do Norte, enfim, por aí vai, né? E você compete todas essas etapas antes de competir no Campeonato Nacional. Então, quando você chega no Campeonato Nacional, que é em junho, você já fez uma série de competições muito, muito grande. E aí, se você tem um bom treinador, o que é que ele faz? Ele usa essas competições como parte do treinamento. Você não interrompe a tua fase de treinamento para que você não apresse o teu ciclo de resultado, né? Porque você precisa fazer resultado entre junho e julho, ou junho e agosto. Então, você vai usando essas competições. Você treina normalmente e faz uma competição. Então, você, em vez de ir para a pista dar uma série de tiros, você vai lá e compete 2, 3 tiros, né, no final de semana, numa competição universitária. Então, é essa diferença que a gente nota. E, infelizmente, a gente ainda está, no Brasil, ainda está muito, muito longe dessa realidade. Principalmente porque a gente não tem um sistema universitário aqui, a gente tem um sistema de clubes. Mas daria para fazer alguma coisa melhor. Professor, a gente tem tenho vários assuntos para falar aqui. Tenho da piscina de Belém, tenho vários assuntos aqui para a gente falar. Em Curitiba. Mas é o seguinte, aí um período que eu acho que, pelo que eu li, e acredito que tenha sido o auge da tua carreira como atleta, esportista, foi em Moscou em 80, quando você faz um quarto lugar, um magnífico quarto lugar, em função de tudo que você falou, de você contando como você começou e como você chegou, um quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Moscou. Você, em 83, é sexto lugar no Mundial de Helsinki. Veio o PAN de 83 e você tem 2 medalhas de ouro no 800 e no 1500, né? No PAN de 83, e mais 2 bronze também no PAN. E a 84... E uma de prata nos 4x400. E uma de 4x400, está aqui. E aí o seguinte, Liberto, daí vocês vão a Los Angeles, que é o marco histórico da vitória do Joaquim, mas você, Zequinho e Joaquim. É exatamente aquilo que você falou, um técnico brasileiro conseguir colocar 3 atletas no mesmo evento. Você acha que foi a fase de ouro nessa preparação, na tua carreira? Como é que foi esse momento? Eu sei que a gente tem aí Acho que tem 2 momentos, né, Edgar? Tem um momento seguinte, que Moscou, eu fui para Moscou sem muita experiência. Eu nunca tinha competido contra nenhum dos adversários que eu competi em Moscou, principalmente os que foram à final. Não tinha. Sabia que o Sebastian Coe era o recordista mundial dos 800, sabia que o Steve Ovett era o recordista mundial dos 1500 e da milha, né? E eles ficavam entre os dois revezando quem batia mais recordes, né? Havia uma rivalidade muito grande entre os dois britânicos, mas assim, eu já competia na Europa, mas eu competia em poucas competições, né? Porque eu ainda não era conhecido, e porque eu saía da universidade já muito tarde, né? Então, quer dizer, eu perdia muitas competições. Então, eu fui para a universidade em 79. Então, eu tive, na verdade, 80 para fazer uma preparação para os Jogos de Moscou. Ou seja, final da temporada de 79, porque o ciclo universitário começa em setembro, então começo a treinar em outubro, setembro, outubro, faço o período todo de preparação, começo o período indoor competindo pela universidade, compito outdoor, né, e depois eu vou para 2 ou 3 competições junto com o grupo de atletismo que foi para Moscou, competir na Europa, e de lá a gente já vai para Moscou. Então, quer dizer, nunca tinha visto o Sebastian Coe competir, né, o Steve Ovett, não tinha nenhum vídeo, as pessoas, não vi nada, né? E, obviamente, também é o seguinte, eu não planejei correr da forma que eu corri. Tá? Eu sabia que eu era, numa prova de 400 metros livre,
eu era, se não o mais veloz daquele grupo que foi a final, um dos mais velozes. E seguramente eu era tão veloz no 400 quanto o Sebastian Coe, que era mais veloz do que o Steve Ovett. O Ovett era um corredor mais de meio fundo e fundo, né? Então eu sabia que eu tinha um sprint final muito forte. Só que, assim, você entra numa prova, assim, meu treinador não foi, né? Era aquela época que as pessoas escolhiam um treinador qualquer e ele ia, mesmo que você fosse o único atleta daquela prova, o teu treinador não ia. O técnico pessoal não existia. Não tinha técnico pessoal, não tinha fase de preparação, ou seja, a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas assim, o esporte no Brasil evoluiu absurdamente entre 80 e os dias de hoje, né? Então, vou para Moscou, vou à final, né? E eu errei, né? Errei porque eu saí mais forte, porque eu gostava de ser um pouquinho mais forte, primeiro 50 metros, 100 metros mais forte, para me posicionar, né? Só que quando eu fiz isso, eu me vi na frente, puxando a prova. E aí você não tem como puxar o breque de mão e deixar todo mundo passar para você depois seguir, né? Com aquele nível de atletas, não dá, daria para fazer com outro nível de atleta. Então eu segui. E aí, como ninguém queria correr, eu fiquei ali, correndo. O meu segundo erro, eu acho que foi o erro, né, que me matou na final e não me deixou ser medalhista. Eu hesitei quando o Nikolai Kirov da União Soviética saiu na segunda volta, e eu não o acompanhei. Falei, vou esperar um pouco mais, né? Porque eu observei nas duas outras rodadas que a gente tinha competido, que ele fazia o mesmo movimento e no final ele apagava. Eu falei, não vou atrás desse cara que eu vou morrer junto com ele, né? Só que quando ele foi, o Ovett fez um movimento inteligente, o Ovett foi atrás dele. E foi aí que o Ovett ganhou os 800 metros, porque o Coe depois não conseguiu alcançá-lo. Então é o seguinte, quando a gente vê a minha reação no final, eu começo a correr e começo a praticamente chegar no Kirov. O Coe me passa e eu começo a chegar no Kirov. Só que à medida que eu estou chegando no Kirov, a prova acaba também, entendeu? Então, ou seja, uma frustração total, né? Mas, obviamente, é o seguinte, para um paraense que tinha recentemente saído do Pará para treinar nos Estados Unidos, num lugar frio pra caramba como Utah, né? Um lugar maravilhoso, eu digo para as pessoas assim, se eu tivesse que voltar na minha vida e escolher uma escola para ir, eu iria de novo para Brigham Young, porque é uma escola espetacular, sob todos os sentidos, né? Mas eu não discuti estratégia com ninguém, né? O meu treinador, a pessoa que me amparou ali na época, foi o Pedrão, né? O Pedro Henrique de Toledo, treinador do João do Pulo, que era um treinador de saltos, não era o meu treinador. E muito amigo do Alberto também. Então ele fez o papel de amigo, de pai, né, de treinador ali, mas não era a especialidade dele. Tanto é que a gente nem discutiu, eu não discuti com o Pedrão nenhuma tática de corrida, cara. Eu entrei e corri, né? Mas assim, eu acho que as coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer, né? Aí quando a gente chega em 84, não, 84 eu estava extremamente bem preparado. Eu tinha corrido 1,44 antes dos Jogos Olímpicos em Belém, em São Paulo, no Troféu Brasil. Eu tinha corrido 13,38 nos 1.500 metros. Eu estava, cara, assim, eu estava voando, né? Em treinamento, eu dava tiro de 400 metros para 47, cara. E eu cometi um erro, porque na semifinal, né, eu travei, né? E eu também não sei por quê, porque eu tinha corrido uma preliminar espetacular, né? Muito, muito bem, estava bem. Eu entrei bem na prova. Mas tem um momento, cara, que a gente fala lá nos Estados Unidos, fala assim, que o urso pula nas tuas costas e você não consegue render, né? Não foi uma corrida normal para mim. Tanto não foi normal que 2 semanas depois dos Jogos eu corri um 43. E corri mais uma vez um 43 durante a temporada, várias outras vezes um 44, ou seja, eu tinha, digamos assim, condições técnicas de ter corrido entre os 3 primeiros ali em Los Angeles. Não foi, eu assim, não fui predestinado para ser medalhista, não foi, né? Como vários outros atletas né, brilhantes também não conseguiram, né? E aí eu diria o seguinte, a minha fase mais importante do ponto de vista técnico, né, foi entre 83 entre
83 e 85, 86, né? Corri várias vezes um 44, um 45, um 43, né, que é um resultado para poucos até hoje, não são tantos atletas que correm esse resultado, né, do Brasil. Depois que eu me aposentei, eu, Joaquim e o Zeca, o Brasil não produziu nenhum atleta que tenha corrido um 43 até agora. E nós já tivemos vários atletas excelentes, né, excelentes corredores de 800 metros, mas não correram, entendeu? Então, assim, e obviamente, de novo, né, a gente já tinha melhores condições, a Nike era uma ótima patrocinadora, a Ultracred, o Vitinho, que era o nosso patrocinador em São Paulo, também davam todas as condições para que a gente treinasse, mas ainda era o seguinte, nós tínhamos um treinador, nós tínhamos um mentor, nós tínhamos um educador, nós tínhamos um agente que era o Luiz Alberto. Então, ou seja, o Luiz era tudo, né? Conselheiro, matrimonial, financeiro, absolutamente tudo. Então, a gente não tinha a estrutura que hoje, felizmente, graças a Deus, os atletas têm. Teria sido muito mais fácil. Ah, você teria feito melhor? Talvez não, mas teria sido mais fácil. Eu teria sofrido menos, entendeu? Então, mas, assim, nenhum arrependimento, Edgar, nenhum, entendeu? Eu sou um cara felicíssimo, super realizado com a minha carreira. Obviamente, eu teria sido muito mais feliz com uma medalha, né, principalmente se fosse a medalha de ouro, porque ninguém vai aos Jogos Olímpicos para ser segundo ou ser terceiro, você vai para ser primeiro. Segundo e terceiro são, digamos assim, coisas que acontecem na competição. Mas você não vai lá para querer uma medalha de prata ou de bronze. Você pode até se contentar com uma delas, entendeu? Mas não é esse o objetivo de nenhum grande atleta. Você falou uma coisa legal, porque eu me lembro sempre que eu dizia que os Jogos Olímpicos têm uma característica, não basta você ser o melhor do mundo, você tem que ser o melhor do mundo naquele momento. Naquele dia. Sergei Bubka, quantas vezes tentou... Só ganhou uma vez. E ele saía dos Jogos Olímpicos, batia recordes, ia para estabelecer novas marcas, e durante aquele momento dos Jogos, ele não tinha. Os jogos são especiais, desculpa, só para fechar aqui, os jogos são especiais porque eles acontecem a cada 4 anos. 4 anos, tá? A cada 4 anos. Se você perguntar para o Sebastian Coe se ele trocaria as 2 medalhas de ouro de 1.500 metros por uma de 800, certamente ele trocaria, porque era a prova dele, mais do que os 1.500. Ele era um atleta excepcional nas 2 provas. Mas ele mesmo já falou em algumas palestras dele que, assim... ele né, tem uma frustração que é não ter sido campeão olímpico dos 800 metros. Em Moscou, porque ele errou a prova. E em Los Angeles, porque ele perdeu para o vigor físico e a capacidade, a competência do Joaquim. Naquele dia, eu acho que ninguém poderia ganhar do Joaquim, cara. Ele estava... Assim, eu sempre treinei muito, Edgar, muito. Era chato de treinamento, cara, cumpria... e tal, ou seja, não deixar de fazer absolutamente nada, queria fazer o que era prescrito para eu fazer, e se possível, sempre melhor, né? O Luiz sabe disso, o Alberto também sabe disso, mas o Joaquim, naquele momento, treinando junto com ele, a gente via que ele realmente estava acima dos outros. Não tinha para ninguém aquele dia. Não, você tem que reconhecer também, né? Reconhecer na qualidade, o mérito dele também no que foi feito, entendeu? Então, por isso eu falo, eu não posso ter frustração de absolutamente nada. Eu fiz o que eu poderia ter feito. Então, acontecem, as coisas acontecem, entendeu? É assim. Passando aqui, Leslie Kikuler dizendo que em Utah não tem shopping. Eu não sei que história é essa, mas Leslie Kikuler. Utah é o estado mormon, né? Então, os mormons não permitem que você beba, fume. Então é por isso que eu estou falando. Exatamente. Gilberto, a gente tem sempre conversado sobre esse processo de transição, e lógico, quem está correndo, porque a gente já está aqui com 50 minutos. Uhum. E aí, em algum momento da nossa vida, lógico, como eu brinco sempre, eu acordava cedo, pegava o meu cheirinho, minha mamadeira, ia para o sofá ver você correr. E aí falava, putz, esse cara é meu ídolo e tal. E aí, num determinado momento, a gente se encontra, não pulando uma fase da tua vida, mas a gente se encontra literalmente em 2002, quando o Brasil resolve fazer os Jogos Sul-Americanos, que foi um período muito rápido. 3 meses, né? Você em Belém, eu em Curitiba,
E aí começou a nossa relação. E uma coisa que é importante, nós tivemos as dificuldades todas, trabalhamos talvez, eu acredito que um dos maiores gestores de esporte do Brasil e do mundo, que foi o presidente Nussmann. Eu me lembro muito claramente dessa história, para a gente comentar. Em 2004, lá em Atenas, no dia da coletiva de imprensa do Vanderlei Cordeiro, e ele me convida para integrar a equipe do COB. E a primeira pessoa com quem eu sentei para tomar um café e para me dizer o que era o Comitê Olímpico e como seria, foi você. Está lembrado dessa história? Sim, sim, sim. Tomamos um café em Atenas. Então, a transição da minha vida começou em Atenas, quando eu entro para o mundo olímpico. Como é que foi a tua transição da vida de atleta para a vida do gestor esportivo? Você volta dos Estados Unidos e como é que foi esse processo? Pois é, Edgar, eu acho que, de novo, eu fui muito afortunado por ter feito a escolha que eu fiz, né? Quando eu desisti de arquitetura e comecei a fazer educação física pensando em ser um gestor, eu fui fazer o que eu realmente fiz depois. Então, quer dizer, mas eu tive aí, de novo, ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter alguém que te dê uma primeira oportunidade. A minha primeira oportunidade de trabalho foi dada justamente pelo presidente do meu clube e patrocinador, o Vitinho Malzone, né, da Ultracred. Então, e o Luiz me ajudou na negociação com ele, quando eu falei, olha, Luiz, eu vou voltar. E, obviamente, Luiz, Zequinha, Joaquim não queriam que eu voltasse. Mas eu falei, cara, eu vou voltar, porque eu acho que se eu voltar, com o conhecimento que eu tenho, né, com a experiência que eu adquiri competindo, vivendo aqui fora, eu posso ajudar a mudar alguma coisa no Brasil, né? Assim, o idealismo, que pode ser um idealismo bobo, mas eu acreditava realmente que eu poderia fazer isso. E o Vitinho me deu a oportunidade de trabalhar no clube. Falou, Alberto, vem para cá, você me ajuda a fazer a gestão do clube, do Ultracred Clube, e me ajuda a organizar os eventos que a gente está organizando. Naquela época, São Silvestre, o Grand Prix, ainda não existia nem Maratona de São Paulo, nem a meia Maratona do Rio, e nem a Volta da Pampulha, e outras provas que a gente acabou criando e fazendo juntos. Então, eu saio dos Estados Unidos no final de 89, exatamente uma semana antes de virar o ano, e voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, para morar em São Paulo. Assumi a direção do clube, a direção técnica do clube, e comecei a trabalhar, né? Ninguém me deu nenhuma informação de como eu deveria fazer isso, eu fui descobrindo as coisas. Mas, obviamente, é o seguinte, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou usar dentro do clube a experiência que eu adquiri como atleta, né? O que eu pedia, quais eram as minhas, digamos assim, demandas ao clube para que eu pudesse treinar, competir, e fui associando as coisas. Olha, o Grand Prix que era organizado no Brasil, ainda era um meeting, não era um Grand Prix, como é que a gente negociava com os diretores de competição lá fora? Eu pensando como atleta, né, que fazia esse tipo de negociação até encontrar o Luiz. Então, quer dizer, como é que era o relacionamento da gente? Eu fui usando essas informações para me transformar no gestor desses eventos. E fui aprendendo no processo, né? Erros e acertos e tal. Obviamente, você tem alguns problemas, porque primeiro deles, na transição de atleta, Edgar, principalmente no nível que eu participava, é que você deixa de ganhar, né, $2.000, $3.000 para competir numa prova, correr 1 minuto e 45 segundos, 1 minuto e 44, e você ganha um salário mensal de $1.500. Ponto, é por aí. Então, ou seja, você já tem um choque, né? Então, essa eu acho que é uma das grandes dificuldades de um atleta de elite fazer a transição. Porque é uma realidade do mercado que impõe nele o seguinte, olha, o salário aqui é esse, você aceita trabalhar por isso? E aí você vai, obviamente, crescendo também. Fiz isso, eu aceitei as regras do jogo. Eu acho que a primeira coisa que um ex-atleta tem que fazer. Ele é campeão, né, na quadra, na pista, na piscina, onde for. Quando ele muda, ele vira um funcionário como os outros. Ele bate ponto, ele tem chefe, ele tem um salário, ele tem obrigações e ele não pode falhar, né? Então, assim, quando você traz a disciplina, né, a responsabilidade que eu sempre tive de atleta para a profissão, é fácil fazer a transição, que foi o que aconteceu comigo. E daí é o seguinte, uma coisa leva a outra, né? Eu conheci o presidente Nussmann quando eu era
diretor do Ibirapuera. Ele foi lá para fazer uma inspeção, né, para organizar um campeonato mundial de voleibol feminino da FIVB em 85, 84 para 85. E aí eu conheci, né, e o ajudei nas negociações com o secretário de esporte do estado de São Paulo e com o governador. E a gente conseguiu fazer um campeonato excelente. Peri era o líder do grupo, que tocava toda a parte operacional, né, o finado Paulista. Tinha um grupo enorme ali de pessoas, conhecia a Bilô, a Soninha, todo esse grupo que depois a gente veio a trabalhar junto nesse campeonato mundial. E a partir dali, ele me chamava sempre para ajudá-lo nos eventos que o COB começou a fazer a partir do momento que ele entrou no COB em 95, entendeu? E eu trabalhando em São Paulo com os eventos. Eu só me juntei ao COB em 99, e não fui ao COB para trabalhar nas coisas que eu trabalhei depois. Eu fui lá porque tinha um projeto de um centro de desenvolvimento de talentos, que era a minha paixão, eu queria fazer alguma coisa com jovens. A gente não conseguiu porque a gente não conseguiu financiador, né? Era no terreno onde foi construído o Estádio Olímpico, né? E aí depois o seguinte, como aquilo não andou, o meu primeiro trabalho, de fato, a responsabilidade, de fato, no COB foram os programas da Solidariedade Olímpica, né? Depois, a gente, através do Solidariedade Olímpica, nós criamos o IOB, né? Numa situação inusitada também. Eu estou numa sala trabalhando para os Jogos Sul-Americanos com a Soninha, bate o presidente na porta e fala: olha, eu pensei aqui que eu queria criar um Instituto Olímpico, para fazer formação de dirigente, de atleta, de transição de atleta. Vocês pensam aí, daqui a 2 horas se passam lá na minha sala e me apresentam uma proposta, né? Então, eu não acredito, não é estilo deles. E foi assim que a gente criou o Instituto Olímpico, né? Eu acho que o Instituto Olímpico, para mim, como profissional, me deu uma satisfação muito grande de realização, porque nele eu consegui levar para o Instituto muitas das coisas que eu senti falta na minha carreira, como atleta e depois como dirigente. Então, a gente fez cursos. Eu lembro do primeiro curso que a gente fez junto, você participou em 2003, né, do primeiro curso internacional da Solidariedade Olímpica, com o Eric, um velhinho que veio do Canadá, que deu uma aula ótima para a gente. Foi um negócio espetacular. Então, a partir dali, a gente começou a crescer e fazer uma série de coisas. Então, e aí você vai, né? Jogos Sul-Americanos, campanha para os Jogos Pan-Americanos, e assim, e fomos fazendo, né? Então, a minha transição, eu acho que ela foi uma transição suave do ponto de vista que eu tive uma ajuda do meu presidente de clube, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Ibirapuera através do João do Pulo e do próprio Pedrão, que me ajudaram, né? Eles me escolheram para aquela posição. O João do Pulo era o segundo mandato dele como deputado, e ele tinha direito a indicar uma pessoa para dirigir o Ibirapuera, né? Essa pessoa era o Pedrão, mas o Pedrão gostava de ser treinador. Eu falei: não, acho que isso tem mais o perfil do Alberto. Eles me convenceram a ir para lá. Eu também não sabia nada daquilo, então fui aprendendo as coisas. Eu literalmente, Edgar, aprendi a trocar a roda do carro com ele andando, né? E isso me ajudou muito na minha profissão de gestor, né? Porque eu acho que você consegue enxergar mais as coisas. Bom, Leslie está dizendo que você cuidou dele em Sydney 2000, deve ser alguma coisa, depois ele te liga para falar. O Pete mandando abraço, Soninha também. E aí, vou aproveitar uma pergunta que a Aline fez aqui, a Aline Vieira, a Aline que trabalhou com a gente. Marketing. Uhum. Ela pergunta o seguinte, Gilberto: é mais desafiador liderar uma equipe ou disputar uma medalha? Sem dúvida nenhuma, liderar uma equipe. Para cima ou para baixo, Edgar, como atleta, a responsabilidade é só sua. Tá? Acabei de citar 2 situações que aconteceram comigo, tá? Com potencial para ser medalhista olímpico, e que não deu certo, né? E eu não tenho quem culpar. Assim, eu não fui competente o suficiente para fazer o que eu deveria ter feito nas 2 situações, então a culpa é só minha, não tem ninguém para culpar. Né? Quando você lidera uma equipe, a primeira coisa que você faz é o seguinte: você lidera com um grupo de pessoas que não são iguais, né?
não são iguais de formação, né? Não são iguais de formação de família, de formação acadêmica, de cabeça, de ambições, né? Então, você tem que ter muita habilidade para juntar essas pessoas e fazer com que elas rendam o melhor possível em função do projeto que você tem. Eu acho que eu desenvolvi uma habilidade de lidar com as pessoas vendo as dificuldades que cada um tem. Na descrição que você fez do signo, eu falei, cara, eu gosto muito de trabalhar com gente, né, de ouvir as pessoas, de tentar ajudar as pessoas. O nosso café, lá em Atlanta, foi justamente para a gente falar, Ladibra, cara, é assim, né? Eu falei para o professor, olha, eu acho que você tem que se portar desse jeito, né? Obviamente que você chega num ambiente onde as pessoas vão se proteger, porque é natural, isso é do ser humano. Olha, vem chegando alguém que vai comer um pedaço do meu queijo, então deixa eu proteger o meu queijo. Então você tem que ir com jeito, conquistando o teu espaço. Então e é muito bom lidar com pessoas. Nos projetos todos que nós trabalhamos juntos, né, ou em parceria ou paralelos ali, o nosso maior, digamos assim, as nossas melhores ferramentas, a maior ferramenta que a gente tinha, eram as pessoas que nós elegemos para trabalhar conosco, né, os funcionários que a gente escolheu, as pessoas que a gente ajudou a chegar ali e crescer como profissionais. Dias atrás, alguém me ligou para falar eu acho que o Walter, né, o Walter Russo, pô, Beto, obrigado e tal, né, eu falando, olha, Walter, pô, você me ajudou muita gente, aquela coisa toda, sem você não teria feito. Não, cara, tudo que vocês estão fazendo é mérito de vocês. Eu ajudei, obviamente, por razões pessoais, egoístas, porque eu queria alguém que complementasse ao meu lado profissional, porque a gente não sabe tudo, então você traz alguém que pode te ajudar ali naquela parte, entendeu? E vocês vieram me ajudar. Eu brinquei com ele, falei, se você hoje está voando mais alto, cara, é porque você tem competência. Então, quer dizer, se você fosse uma avestruz, eu jamais poderia ensinar você a voar, porque a avestruz não voa, é uma ave, mas não voa. E não adianta, você pode gastar o tempo que você quiser com ela, você não vai ensinar ela a voar. Agora, você pode pegar um passarinho que perdeu umas penas, entendeu? Dar uma ajudadinha, ele vai voar. Eu fiz com grande parte do time que trabalhou comigo. Agui, tem dois grandes eventos que são... Eu sempre considero que o Sul-Americano ele nos ajudou muito a conquistar a sede do PAN de 2007 e que, por consequência, nos ajudou a conquistar Rio 2016. Você foi uma peça importante disso, desse processo, porque você esteve à frente tanto do PAN, do Rio de 2007, eu tive a oportunidade de cuidar da parte de televisão e transmissão, que era uma coisa que também não sabia, e muito em cima daquilo, de quem nos comandava, que sempre tinha uma habilidade de colocar o sarrafinho mais alto, então cada vez que se saltava 2 centímetros, ele levantava mais 3. E ele sempre nunca escondeu isso. Então, acho que a gente também teve essa oportunidade. Mas você teve a oportunidade de ser o diretor de esportes e o cara que comandou, dentro do nosso país, os 2 maiores eventos que nós já recebemos no nível esportivo. A gente passou por Copenhague junto, a gente passou lá na escolha, passamos na comissão técnica do Aldesur junto, e aí vou deixar você comentar isso, mas um fato importante dessa tua carreira que você, na sequência, vai comentar, é que em 2005, você recebe o troféu Ademar Ferreira da Silva, que é um bicampeão olímpico, né? Sim. E que é um troféu que o COB começou em 2001 a instituir esse prêmio para as personalidades, as pessoas que tinham efetivamente contribuído no esporte. E lá você tem uma transição, que foi o primeiro ano que eu estive lá no prêmio, foi 2004, quando Maria Lenk recebe. Sim. E aí você, em 2005, recebe de Maria Lenk, e em 2006 você entrega para a Ida dos Santos. Uhum. Isso dentro da carreira do ex-atleta, e já dentro de uma carreira, porque a gente ainda não estava nem com o PAN e nem nos Jogos Olímpicos. Foi um momento marcante que te deu a certeza que você tinha feito a melhor escolha? Sim, sim. Assim, ali, naquele momento, Edgar, eu me senti assim, a pessoa mais reconhecida, né, por tudo que eu já tinha feito.
porque primeiro, ser escolhido para receber o prêmio, receber da Maria Lenk, e depois, no ano seguinte, entregar para a Aida dos Santos, que era uma referência para todo mundo, porque quando a gente olha para o atletismo, a gente tem Ademar Ferreira da Silva, né, José Teles da Conceição, Aida dos Santos, Nelson Prudêncio, o João do Pulo, que já é contemporâneo meu e tal. Então, assim, as minhas referências eram essas pessoas. E o Ademar, mais do que todas as pessoas, porque o Ademar, a gente trabalhou muito tempo juntos, né, na São Silvestre, nos eventos que a gente organizava no Uruguai. O Ademar era o nosso, digamos assim, o nosso paraninfo, né? E o Ademar é uma pessoa extremamente bacana, um ser humano especial, cara. Quem conheceu o Ademar sabe do que estou falando. Boa gente, um cara bacana de viajar com ele, de estar com ele, um cara inteligentíssimo, né? Que certamente, para ter feito o que ele fez, não foi fácil, por isso que eu acho que ninguém deve se queixar do que tem. Quando a gente olha para trás, sempre tem alguém que passou por situações muito piores do que a gente, né? Piores do que a gente. Então, eu acho que é legal a gente ser o que é, né? Olhar para frente porque você quer melhorar, mas sempre dar uma olhadinha para trás para falar, cara, eu não estou tão mal assim, né? O que eu tenho não é tão ruim comparado a quem estava antes de mim, né? Então, essas coisas assim. E aí, nessa coisa de carreira, Edgar, obviamente é o seguinte, é você estar no lugar certo, né? Sob o comando da pessoa certa. Tá? Eu construí uma carreira para ser escolhido para dirigir os 2 maiores eventos organizados no país, tá? Os Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. E obviamente, e Paralímpicos, né? Tanto Jogos Pan e Parapan, e Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então é o seguinte, certamente, com o nível de exigência que a pessoa para a qual nós trabalhamos tinha, se eu não entregasse no nível que ele queria, eu não teria seguido. Certamente não teria seguido. Entendeu? Então, ele tinha uma frase que ele gostava de dizer assim, a fulano nunca me deixou na mão. Né? Esse aqui não deixou na mão. Mas, obviamente, que ao confiar, o nível de exigência é como você falou. Né? Se corre 1,45, eu falar, cara, 1,44 na próxima competição. Correr 1,44 é 1,43, e por aí fala vai. Entende? Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito a crescer como profissional. Esse nível de exigência que você citou aí, que saiu no signo de você está impressionado. Você ficou impressionado. Não, é verdade, mas é assim, porque não dá para ser diferente, Edgar. Quando eu fiz a transição, eu fiz com o propósito de fazer melhor. Eu falei assim, eu não posso cometer os erros que eu cometi como atleta, com as coisas que eu vou fazer lá para frente. Então, quer dizer, eu vou exigir de mim e das pessoas que estão comigo que a gente sempre busque fazer um pouco mais do que pediram para a gente fazer. Né? Você já participou de reuniões comigo, aquela coisa toda. Não tem nada que me irrite mais do que a gente marcar uma reunião e as pessoas chegarem atrasadas. Não faz nenhum sentido, cara. Por que você... Então você não marca nada, entendeu? Da mesma forma que você vai para uma reunião e o cara quer contar a história da vida dele, fala, cara, para. O que você tem para fazer? O que foi pedido? Foi isso? Então fala. Depois a gente conta uma história, mas, sabe, porque senão fica um negócio que não acaba nunca, entendeu? Então essa coisa de você ser, né, incisivo, pragmático e tudo, é muito bom, né? Mas, obviamente, que isso causa, às vezes, uma má impressão em quem não te conhece. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou extremamente leal às pessoas que trabalham comigo, né, que eu luto, literalmente brigo, né, para promover as pessoas, para que elas sejam reconhecidas, porque nós precisamos e dependemos de pessoas. Não importa, hoje em dia a gente vive num momento de tecnologia impressionante, mas ainda são as pessoas que resolvem as coisas. Você consegue realizar alguma coisa através de alguém. Né? A gente tem várias histórias que pode contar sobre isso, de problemas que a gente vivenciou nos eventos que nós organizamos. E que, no final,
Quem resolveu o problema da água verde, né, na piscina dos Jogos Olímpicos foram, né, os nossos profissionais, liderado pelo Gustavo, o Rodrigo Garcia, que foi consertar uma quadra de handebol que afundou, né, depois de uma partida, antes da final, no meio da noite, ou seja, virou a noite fazendo isso, várias outras coisas que aconteceram e que a gente fez e que as pessoas não precisam saber, porque isso faz parte do nosso job description, ou seja, nós estamos ali para resolver problemas. Se as pessoas pedissem para você resume, Edgar, né, qual é o teu perfil profissional? Eu vou dizer, resolvedor de problemas. Jogos escolares, com criança, com pais, com escolas, com políticos, com o diabo a quatro. Então, quer dizer, você está ali o tempo todo resolvendo problemas para que o evento aconteça da melhor maneira possível, né? Principalmente em prol dos atletas e treinadores. Ponto. É isso que a gente fez. Gilberto, eu acho que você colocou um ponto que até lembrei, Renato Simões está mandando um beijo para você. Legal. Você falou das pessoas, eu lembro até quando o André Matos foi para o Parque Olímpico também para ajudar. E aí, Gilberto, eu vejo assim, a gente, e me incluo nesse grupo, porque eu não fui atleta igual a você, mas eu segui um caminho de gestor. A gente, durante a nossa carreira, a gente tenta retribuir aquilo que a gente recebeu no início da carreira. Uhum. Quando eu falei que eu cheguei em 2004 lá no COB, se você vai lembrar, eu sentava na mesa do teu estagiário, uhum, que era na porta, porque o teu estagiário estava viajando, a gente não tinha onde... A gente não tinha ainda uma estrutura e a gente foi crescendo no processo. Uhum. E a gente construiu, e depois dos Jogos Olímpicos do Rio, que foram um sucesso, embora as pessoas não acreditassem nisso, que seria, você volta ao Comitê Olímpico e aí você passa a ser o meu diretor. E a gente tem mais um período em que a gente tem certeza de que a gente estava fazendo o melhor caminho. E, lógico, e aí estou falando aqui da Solidariedade Olímpica, estou falando aqui do Instituto Olímpico, que depois o General Heleno comandou, e com a Soraya. A Soraya foi uma escolha que a gente fez e apostou certo, né? Eu me lembro que quando a gente convidou a Soraya para trabalhar conosco, ela tinha começado a pós-graduação dela, o mestrado, lá em Brasília. E aí ela ia para Brasília ter as aulas, depois voltava. Aí chegou um momento que começou a ficar difícil para ela, vou desistir. Eu falei, você nunca faça isso, porque se você desistir, você nunca vai terminar esse curso. Ela sabe disso, né? Eu acho que foi uma aposta certa. A gente apostou numa profissional extremamente competente, organizada, né, que se preparou e que, de novo, pegou a oportunidade que foi dada para ela e foi melhorando, né? Obviamente que se você olhar a profissional que é a Soraya hoje, ela é uma profissional sênior, né, no sentido da palavra, né, bem preparada, porque ela foi crescendo mas ela se dedicou, ela trabalhou para isso, né, e, digamos assim, ela correspondeu à oportunidade que foi dada para ela. Outro dia eu falei numa live aqui, Gilberto, a palavra de apostar e alguém me corrigiu. Alguém disse assim, não, mas não foi uma aposta. Eu acho que quando a gente faz uma escolha, e aí estou me referindo a você, ou eu, quando faço as minhas escolhas das pessoas com quem eu quero trabalhar, essa escolha ela vem embasada em toda a tua experiência, tua sensibilidade, teu conhecimento, observação. Eu volto a falar do Nussel porque eu nunca tinha tido relacionamento, nem tinha conversado com ele, e ele tinha uma capacidade de buscar essas pessoas, como a gente acabou desenvolvendo isso. Então, às vezes a gente fala de apostar, mas a gente, na verdade, já sabe o resultado final, porque senão a gente nem entraria para o nosso lado. Certamente, certamente. E aí a gente tem... Diga. Não, você faz, como você falou, antes de escolher um profissional para se juntar ao teu grupo, obviamente você, né, analisa o histórico dele ou dela para aquela posição, mas você também sabe que quando essa pessoa se juntar ao teu grupo, você vai fazer um trabalho para que ela possa se desenvolver mais, né, porque ela possa crescer mais, porque quanto melhor ela fica, mais ela te ajuda. Então, quer dizer, eu acho que essa coisa que é a beleza do trabalho que a gente sempre fez, Edgar. Eu nunca tive medo de convidar as pessoas para trabalharem comigo e de promovê-las e dar oportunidade para elas, né? O que eu sei, né? A minha competência ninguém tira.
e criar oportunidade para outros, eu acho que é uma obrigação de todo gestor, de todo líder, né? Eu acho que o bom líder é esse que faz exatamente o que a gente está falando, né? Que chama pessoas iguais, melhores do que ele, porque essas pessoas são o futuro de tudo. Então, quer dizer, a gente fez um monte de coisa lá atrás e que as pessoas continuam fazendo, melhorando, podem até fazer muito melhor, porque é o que tem que ser feito. É a obrigação deles. É a Sim, obrigação imagina, deles. se eu não tivesse, por exemplo, me juntado ao Luiz, entendeu? Se eu não tivesse feito alguma das coisas que nós fizemos junto com o Zeca e com o Zequinha, com o Joaquim, eu não posso, né, me ressentir deles terem corrido melhor do que eu. Ao contrário, eu tenho um orgulho de ter feito parte de um grupo, e como eles falaram, eu sou o mais velho do grupo, então tá ótimo, pô. Sandra Kawasaki, Felipe Lucero passando por aqui também. Bom. E aí, Agberto, aí correndo, né? A gente está correndo abaixo, já estamos chegando estamos aqui no 1h15, mas não é o 1h43 do teu tempo, é o 1h15 de tempo de 1 hora já. Não, falta 200 metros para acabar a prova. Aí a gente tem um período em 2017 dos Jogos, você viu o que virou os Jogos Escolares da Juventude, você teve a oportunidade, e aí em 2017 a gente sai, nós saímos praticamente no mesmo período ali, final do ano e tal, na mudança, quando houve a mudança no Comitê Olímpico, e nesse processo eu vou para a Bolívia em 2018, lá para os Jogos Sul-Americanos, aí aproveitar que quem passou aqui deixando um abraço foi o Mário Silente, que hoje é um dos executivos da Pana Sport e da Udesur também, e 2019 eu estou tranquilo em casa e você me liga. E aí eu volto para o Rio de Janeiro de novo, e a nossa última atividade, Copa América de Futebol, nunca tinha feito futebol. Nem eu também. Nem você. E eu acho que foi uma bela experiência no nosso currículo, não foi, Agberto? Edgar, assim, de novo, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né? Então, eu jamais imaginei que eu trabalharia com futebol. Eu estava num processo aqui de transição, levei minha filha para a aula de inglês aqui perto de casa, na volta o Zé Augusto me liga pedindo indicação de profissionais para a área de operação de esportes de futebol, né? Que já tivesse trabalhado com a gente nos Jogos Olímpicos. Fala, cara, eu tenho alguns nomes, mas só me dá um tempinho para eu chegar em casa. E nesse período, né, entre a caminhada e chegar em casa, a gente foi falando. E aí eu comentei com ele que eu tinha recentemente saído, né? Falei, pô, não li nada, estou em casa, eu vou fazer uma cirurgia e tal, e não estou lendo nada, resolvi ficar quieto aqui. Aí ele falou, então faz o seguinte, manda o teu currículo. Aí eu mandei meu currículo para ele, né? E foi assim que eu fui para o futebol, totalmente por acaso. Eles não estavam me buscando, então, e fui. Concordo com você, foi uma experiência muito, muito boa. É um mundo diferente, né? Porque a gente foi para um ambiente que a gente não tinha o controle, né? Nós fomos trabalhar com um grupo que já tinha sido escolhido para que eu dirigisse. Eu fui me adaptando e fazendo o que eu podia fazer para extrair o melhor das pessoas, né? As únicas funcionárias que eu levei comigo foram a Renata Simões e a Soninha, né? Depois a Renata Siciliano se juntou ao grupo, mas já porque ela, né, tinha saído lá do COB, mas foi assim, literalmente a Sônia só que foi comigo. Os outros funcionários todos eram funcionários que tinham sido escolhidos e que eu tive que me adaptar a essa situação, porque era a primeira vez que eu trabalhava no futebol e a primeira vez que eu trabalhava com um grupo que eu não tinha escolhido, né? Mas um grupo espetacular, profissionais do primeiríssimo nível, né? Thiago Januzzi, o Pitt, o Pitt temos dúvidas, temos dúvidas. Ele falou aqui já. Depois eu faço um comentário à parte. Pessoas que conheciam, né, do métier, o Luiz Paulo com a parte financeira, o Sandro, ou seja, o grupo era muito bom, né? Siviero, né, que eu conhecia, mas não, quer dizer, ele já tinha sido escolhido pelo Rogério, que era o nosso CEO e depois virou presidente da CBF. Eu acho que a experiência foi muito boa. É um mundo que certamente tem lugar para pessoas com o conhecimento que a gente tem. Mas, obviamente, que, digamos assim, naquela dança das cadeiras, só tem lugar para um certo número. Então, não tinha lugar para a gente continuar.
mas eu acho que a experiência foi ótima. Agradeço muito ao Rogério pela oportunidade que ele nos deu, né, de conhecer o futebol, de viver um pouco do futebol. Foi muito bacana, muito legal mesmo, e eu sou super agradecido. Cara, essa live aqui está mais pesada do que... Olha, Ricardo Prado, medalhista olímpico aqui, mandando um abraço. O Pete deu um depoimento sincero, porque eu senti que tem coração nessa tua mensagem. O Edgar teve que me aturar em 2019. Realmente, Pete, eu vi que foi uma mensagem de coração. De coração. O Maurício Pinzon falando de 2 de outubro de 2009, que eu acho que foi uma das datas mais importantes, a gente já falou nisso. Uhum. A Rossana, lá da Paraíba, também, mandando um abraço. Alberto, para a gente finalizar, a gente teria muitas outras histórias, muito mais, talvez seja um capítulo para a segunda temporada, porque eu agora estou pensando que nem a Casa de Papel. Na Casa de Papel tem a Casa de Ubner. Então, nós vamos ter a primeira temporada, eu espero que você esteja na segunda temporada e a gente vai seguindo. Tá bom. Qual é agora a ideia tua? Primeiro, eu queria que você falasse qual é o livro que você está lendo e justificasse, você já me mandou o livro. E depois que você me dissesse qual é o caminho para frente. Fala sobre esse livro, que você falou algumas coisas bem interessantes hoje para a gente. Olha, esse livro aqui, eu tenho esse livro desde 2009, né? Eu li uma parte dele e guardei. Mostra a capa direitinho aí, Guilherme. Vamos lá. Vai lá. Mais para cima, mais para cima. Isso. Aí. When China Runs the World. Eu vou na segunda-feira, semana eu estou indicando os livros de todo mundo. Quando a China vai dominar o mundo, né? E eu falei, eu vou resgatar esse livro porque ele é atual para o que está acontecendo agora, né? China revoluciona tudo, os Estados Unidos começam, obviamente, a encrencar com a China por um domínio, né, bélico, financeiro, estratégico, aquela coisa toda, mas é um livro muito bacana, né, que fala exatamente da mudança no mundo, né, de liderança no mundo. E aí tem um negócio muito interessante que eu comentei contigo hoje, que diz o seguinte, eles dizem que em 2025 haverá uma mudança, né, nessas cadeiras de quem lidera. Os Estados Unidos ainda serão os líderes mundiais, com a China colada neles, né? Mas aí vem a Alemanha, tal. Aí tem lá no meio desses grandes Índia e Brasil. Só que tem um negócio interessante que diz o seguinte, que em 2050 muda tudo isso, né? Ou seja, de 2025 para 2050, quem passa a liderar o mundo é a China, né? Por tudo que está acontecendo, pelo poder financeiro, pelo número de pessoas, entende, por tecnologia, por história, né? É um país milenar, né? E aí os Estados Unidos ficam em segundo. O mais interessante dessa coisa toda é que diz o seguinte, que o terceiro lugar será a Índia e o quarto lugar o Brasil. Ou seja, alguém precisa ler esse livro, né, Edgar, para fazer com que a gente realmente chegue, que isso seja realidade. Mas é um livro bem interessante. Eu li mais ou menos um terço do livro, eu resolvi voltar e começar a ler tudo de novo, porque já faz muito tempo que eu não leio. Eu recomendo, porque atualmente eu acho que vale a pena ler um pouquinho sobre a China, porque eles vão dar trabalho para muita gente, viu? Tá? Cara, eu espero estar vivo para a gente ver essa questão dessa mudança para 2050. Acho que com a gente, do jeito que a gente se cuida, né, Guilherme? Acho que a gente vai... Aliás, queria dizer uma coisa, que, amigos, quem não teve oportunidade, eu tinha muita coisa para falar do Gilberto, dos vinhos, da fotografia, mas uma coisa, quem tiver oportunidade e for convidado para almoçar com o Gilberto, não almoce, porque ele só come saladinha e peixe, filezinho mal passado. Isabel Magalhães mandando um abraço. Gilberto, e para frente. Você falou o seguinte, o que para frente, Edgar? Olha, a minha vida inteira, Edgar, eu cumpri, né, assim, eu acho que eu cumpri o meu papel como atleta. E quando eu decidi parar, eu fui atormentado durante quase um ano pelo meu patrão, e que era o meu ex-patrocinador e presidente do meu clube, vários amigos, dizendo, não, você tem que mudar de prova, você ainda está muito bem. Eu continuava treinando, tá? Você ainda vai, né, você ainda pode ir para os Jogos Olímpicos de Barcelona e tal. Eu falei, mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no esporte, né? Eu não tenho mais nada para fazer aqui.
E eu encerrei meu ciclo assim, eu nunca mais voltei a competir, né? Eu terminei, né? Falei, olha, esse aqui eu falei pro Vitinho no dia que eu corri pela última vez, falei, olha, hoje será o último dia que eu vou correr. Se você quiser, você vai lá, você vai me ver. Não, porra, absurdo e tal. Foi lá e corri e acabou, nunca mais. Né? Nunca mais entrei numa competição. Acho que você termina uma coisa, não vale a pena você continuar insistindo naquilo, né? Eu comentei que eu fui um cara muito afortunado como atleta e depois como dirigente, de ter realizado os eventos únicos, né? O participado da realização dos eventos únicos aqui nesse país. Jogos Pan-Americanos, Pan-Americanos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e todos os outros eventos que a gente fez. Eu acompanhei o crescimento do Comitê Olímpico Brasileiro a ponto de chegar a ver um serviço impecável sendo prestado por todos vocês que trabalhavam lá para os atletas, para os treinadores, para as confederações. Então, ou seja, um salto de qualidade, Edgar, muito grande. Aqui não cabe nenhuma crítica a nada do passado, porque era uma outra época, né? A época que eu fui atleta lá atrás, não tinha patrocínio, não tinha lei que permitisse que o governo transferisse recursos da loteria para as confederações, então, obviamente, tinha muito menos recursos. As pessoas faziam o que elas podiam fazer. Então, mas houve um salto de qualidade muito grande, né? De preparação de profissionais, de uma gestão profissional, de pessoas competentes tocando o esporte. Então, a gente deu um salto de qualidade muito grande. Quando eu olho para tudo isso, eu olho para a minha participação nesse movimento como um todo, eu acho que eu fechei um ciclo. Eu não posso olhar para trás para isso que eu fiz e sentir saudade disso. Ao contrário, eu tenho que olhar para trás e falar assim, olha, eu continuo torcendo para que todas as pessoas que nos substituíram, né, tenham a melhor experiência possível, como nós tivemos, que sejam, né, como os atletas mais jovens que competiram comigo e que ganharam de mim, que ganhem da gente, né, que façam uma gestão muito melhor do que o que nós fizemos, porque eles têm condições para fazer isso, né, e que o Brasil melhore a sua posição no quadro de medalha, que produza mais atletas, mais recordistas, né, e que a gente continue tendo o respeito que a gente adquiriu do mundo esportivo ou do mundo olímpico, porque a gente fez um trabalho muito grande para colocar o Brasil no mapa mundi, né, dos países que organizaram grandes eventos e que têm atletas reconhecidos, né, competentes e dirigentes também. Então, acho que isso digamos assim, é o que eu gosto mais do que eu fiz. Para frente, eu não sei, Edgar. Eu estou em casa com a minha família, cumprindo a minha parte nessa quarentena. A gente não sai daqui a não ser por necessidade, né, mas a gente não se arrisca para fazer absolutamente nada. Eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado, mesmo porque não é só você se infectar outras pessoas, porque tem muita gente que tem o vírus e nem sabe que tem o vírus, entendeu? Uhum. Então, você tem que cuidar contigo e com o outro, né? E esperar o momento certo, né, para fazer uma outra coisa. Mas se você falar, Alberto, qual seria o teu trabalho dos sonhos? Eu diria que olha, hoje meu trabalho dos sonhos seria fazer um trabalho social, né? Em alguma organização, alguma instituição que trabalhasse o social, esportivo e educacional, onde eu pudesse levar toda a experiência que eu adquiri nesses últimos 30 anos, fazendo tudo que eu fiz, incluindo uma parte de atleta, para contribuir com um projeto social que pudesse ajudar a melhorar a vida das pessoas, das crianças principalmente, né? De fazer com que elas pudessem, através de um projeto dessa natureza, chegar a ser melhor do que eu, porque dá para ser. Cara, a gente está terminando, eu vou deixar os últimos abraços aqui do Bernardo Villano, depois você vai poder ler os comentários. Carolina Bandeira, Adilberto, um grande atleta, uma ótima pessoa, deve ser da família também, pelos elogios que estão aqui. Já entrou a sogra, já entrou o cunhado, já entrou todo mundo. Cláudio Roberto Castilho, também do atletismo. Moraes está fazendo um agradecimento aqui pelas oportunidades que você deu a ele. Moraes, também tivemos uma rápida convivência de trabalho, uma pessoa excepcional, excelente. Um cara excelente profissional, extremamente correto.
Ele precisa, acho que ele precisa casar, mas tudo bem. Aí é outro problema que aí cada um resolve seus problemas. Agberto, quero até agradecer, a gente passou todos os tempos de todas as lives, a gente está fechando 1h30. A Ariete, antes falando de novo da trajetória, sogra, viu, rapaz, não tem jeito. E a Beth Lula agradecendo, Renata Simões. Agberto, sabe que a nossa história ainda não terminou, né? Ainda não. Tem a segunda parte, né? Temos nossa parte profissional ainda. E eu quero agradecer a todos que estiveram. Hoje foi a 24ª live, Agberto, e dizer para você que amanhã cedo, eu vou dormir cedo, porque amanhã eu vou pescar. Porque fazer live, meu amigo, é mais duro do que trabalhar com você e com o Nusma junto. Porque eu tenho que pesquisar, estudar e tal. Um beijo, obrigado mesmo de coração. Muito obrigado, Edgar. Abraço a todos que participaram com a gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, cara. Um abraço, tchau.